envelhecer não é fácil e precisamos nos programar para isso, não é? Nessa programação, o lado financeiro precisa estar em primeiro lugar. Mas como a gente se planeja financeiramente para alcançar essa fase da vida que tem alguns gastos que a gente não imaginava por doenças essas degenerativas, progressivas e que são adquiridas depois de 60, 65, ou doenças que já vêm na fase adulta, algumas sequelas. Então, quando você começa a trabalhar, nem sempre a gente tem uma educação financeira. Isso é uma coisa que carece aqui no Brasil. Eu venho acompanhando várias reportagens, podcasts, vídeos no YouTube, da importância dessa educação financeira, lendo livros. E realmente, eu tive sorte, meu pai me passou muita coisa, mas por outro lado, são escolhas, né? E eu podia ter feito outras escolhas também, não vou dizer melhores, mas de um outro caminho. Então, primeiro, não é porque a pessoa está aposentada que ela não pode investir. Esse é o primeiro ponto. Isso pode ser até um vídeo para depois. Mas o que eu quero dizer aqui é que a gente precisa se preparar, né? As doenças como demência, a doença de Parkinson, as doenças neurológicas, elas não só precisam de medicações, mas precisam de profissionais da reabilitação, profissionais esses que vão contribuir para a redução da velocidade da doença, para uma qualidade de vida. Pensando no câncer, por exemplo, dependendo, né, do tipo de tratamento, quimioterapia, radioterapia, então os efeitos colaterais também exigem cuidados, exigem medicações, exigem uma série de investimentos que nem sempre a gente está preparado. Se a gente não fala de doença, se a gente fala de envelhecimento saudável, e é uma fase da vida, né, da aposentadoria, nem sempre a gente consegue o equiparar salarial, por mais que os nossos filhos estejam crescidos, então muda-se, né, os boletos, né, a gente não tem mais a escola para pagar, ou o curso de inglês, ou o esporte, mas a gente tem, mesmo no envelhecimento saudável, um investimento nesse cuidado físico, mental, social. Então, se não é uma academia, é uma escola de dança, ou é a professora de yoga, ou é a arte-terapia, ou é alguma coisa que vai continuar nos ensinando, nos incentivando a se cuidar. Mas eu não tenho dinheiro, eu tenho que me virar. Sim, a gente pode se virar, sem dúvida nenhuma, mas será que também o dinheiro é tudo? Será que nesse gasto, quando a gente diz que não tem dinheiro, não tem uma questão emocional, uma dificuldade da gente gerenciar tantas coisas e o dinheiro acaba sendo uma desculpa? Então, que a gente sabe que o envelhecimento exige investimento financeiro, isso não tem como a gente fugir. Mas, por outro lado, será que não tem maneiras da gente driblar isso, esse autocuidado? Ele não exige só que paguemos profissionais ou paguemos locais para frequentar. Então, com disciplina, com uma constância, a gente consegue se cuidar. E hoje, numa grande cidade, se a gente tem acesso, por exemplo, a esse vídeo, a gente tem acesso à internet, a gente tem acesso a leituras essas mais fáceis de compreensão, até leituras mais rebuscadas para nos ajudar. O fato é que a gente não vai poder se esconder. Não é uma questão, até se esconder acaba sendo uma escolha, né? Porque se eu escolho um caminho, né, sei lá, do sedentarismo, do desânimo, é claro que isso vai ter um preço também. Então acaba sendo mais barato a gente trabalhar com prevenção, mesmo com doença. Vejam os cuidados paliativos. Os cuidados paliativos, né, são ações de diagnóstico, ações de prevenção, ações de tratamento, ações que vão, inclusive, nos ajudar no prognóstico, na sobrevida. Então vejam que até quando a gente fala de um cuidado voltado para doenças que ameaçam a vida, como são os cuidados paliativos, a gente também fala de prevenção. Então, quando a gente discute um plano terapêutico, não é assim, no consultório, no hospital, é claro que uma equipe de saúde comprometida, tem um avião comprometida, é claro que a questão financeira, ela
faz diferença, porque a gente quer ter acesso a tudo, a gente quer ter acesso a todas as possibilidades, né? Mas o que são todas as possibilidades e o que é ser tudo? Então, traçar prioridades. Olha, às vezes a medicação, por exemplo, na demência, às vezes eu suspendo a medicação e o valor dessa medicação economizada vai por um profissional de reabilitação, vai para fisioterapia, para terapia ocupacional, vai para fonoterapia, vai para uma outra ala, né, desse cuidado, mas que vai ajudar muito. Por exemplo, quando eu falo de fisioterapia numa demência avançada, eu falo o quê? Na prevenção de uma síndrome da imobilidade, quando eu tenho uma rigidez, né, das articulações. Então é muito importante esse profissional. Então não tem jeito. Falando de gastos, né, o cuidador formal, porque se eu falo de cuidador familiar, né, às vezes essa pessoa sai inclusive do emprego. E imagina, sai do emprego para cuidar, né, dos seus pais, dos seus avós, aí perde um rendimento, e aí com isso, eu tenho famílias cuja filha saiu do emprego para cuidar e passou a trabalhar em home office, aí foi muito mais difícil, de uma forma autônoma, não é? Não era contratado da empresa, um seletista, então o esforço do empreendedor é maior, isso não é fácil, no mesmo ambiente, tendo que assumir os cuidados também da casa e os cuidados desse familiar. Então, não é fácil essa transição, né, do cuidado quando a gente se aposenta, e se a gente não conseguiu se organizar financeiramente, a gente vai abrir mão de muitas coisas, e aí sempre bate aquela dúvida, né, o que é o melhor fazer, qual é o caminho seguir. Mas, primeiro, tendo um profissional da confiança, tendo de forma muito clara quais os objetivos, o que a gente quer com determinada ação, o que a gente quer com essas medicações, o que a gente quer com esse fisioterapeuta, com esse fonoterapeuta, com essa terapeuta ocupacional. É qualidade de vida, é amenizar a dor, é prevenir agravos, não é? Por exemplo, a fonoaudiologia, o fonoterapeuta pode trabalhar com a voz, pode trabalhar não só com a deglutição, né? Mas eu quero trabalhar outras coisas, as palavras, né? A gente tem demência com uma amnésia semântica ou uma disartria, então a fonoterapia vai ajudar que essa pessoa expresse melhor ou entenda melhor. Olha como isso é importante para quem tem demência e para esse familiar, para entender melhor, para cuidar melhor. Então, não é um gasto, é um investimento importante. E mais, a gente pode pedir que esses profissionais nos deem dicas, deem, né, capacitação para o cuidador formal para poder repetir isso. Então, a gente não pode se esconder só nas questões do gasto. É claro que para uma família com menor poder aquisitivo, essas escolhas acabam ficando mais restritas, mas tem uma rede de suporte social maior. Esse é um outro ponto interessante. Qual é essa rede de suporte? Às vezes o neto é fisioterapeuta, às vezes a sobrinha é arteterapeuta. Então, eu sei que nem sempre a família, não é, consegue dar conta. Eu sempre falo, né, filho tem que ser filho. Se o filho é médico, não pode ser médico. Eu sempre falo, olha, eu não sou médica dos meus pais. Isso é importante. É uma questão até ética, né, do cuidado com você e com eles. Por exemplo, eu não ser a médica dos meus pais. Mas será que não tem alguma outra pessoa da família que possa, então, ajudar nesse sentido? Então, a gente pensar, não é, que o escasso dos recursos financeiros, né? Se a gente não tem, às vezes o português falha, né? Se a gente não tem recursos financeiros abundantes, o que a gente tem que fazer com criatividade? A gente tem que ver quais são as prioridades dessa pessoa, quais são as possibilidades de retorno, e esse retorno não é às vezes um retorno imediato, porque, por exemplo, com a fisioterapia, às vezes eu levo 2 meses, 3 meses para uma recuperação de uma caminhada, a pessoa, por exemplo, saiu de um AVC e aí está parético, e aí eu preciso de fisioterapia, preciso, não é, de intervenções para fazer com que ele saia do deitado para o sentado, do sentado para o em pé estático, para depois dar o primeiro passo para o equilíbrio, né? O equilíbrio dinâmico quando a gente anda. Resumindo, né? O envelhecimento, ele tem vários gastos e um deles é o gasto financeiro. A gente precisa se planejar. Nem sempre a gente tem a oportunidade de se planejar. A gente não recebeu essa educação financeira quando mais jovem. Então a gente se vê num momento de fragilidade. Essa fragilidade nos impede, muitas vezes, de honrar com contas, não é? E a gente tem as contas fixas, né? A gente tem a casa, tem um condomínio, às vezes muitas famílias deixam de pagar plano de saúde. O plano de saúde, às vezes, é o primeiro a ser cortado.
não é? Dependendo, pelo contrário, é a escola do filho, a escola do neto, ou a ajuda que dá passa a não dar mais, mas a gente precisa ajustar uma nova condição de vida. Essa nova condição de vida não é só a questão da saúde física, né? Pensar na saúde, obviamente, mental, social, mas a saúde financeira. E é importante que essa equipe de saúde que esteja com você esteja comprometida nessa saúde financeira também, porque senão não vai dar conta, a conta não fecha propriamente dita, não é? Vamos ver se esse vídeo aí vai ter alguma repercussão, me deem sugestões e a gente se vê no próximo vídeo.